A missão do Sasuke e da Sakura tá cada vez mais misteriosa. E pra você que achava, né, que a Sakura seria inútil nessa missão, galera, ela tá carregando o Sasuke nas costas. Mas o que será que essa prisão esconde? Como é que eles vão conseguir curar o Naruto? Vem comigo que você vai descobrir agora. René Trunks, Peter aqui. Hoje é um dia muito feliz pra quem é fã do casal Sasuke e Sakura. Na boa, comenta aí. Você é fã desse casal? Bom, se realmente for um fã desse casal, eu imagino que você esteja feliz com esses mimos que a adaptação da novel do Sasuke Etsuden tá dando pra gente. Que é muita coisa, muito fanservice, né? Mas pra você que não tá lendo mangá pra ver romance, pô, fica tranquilo, porque essa treta que eles têm que resolver agora tá num tom muito maneiro de mistério, sabe? Aquela coisa de investigação. Então tá bacana, não tem só romance, né? Eles estão que nem Scooby-Doo, juntando as pistas pra descobrir o mistério. Mas o maior mistério é esse aqui. É o maior mistério que a gente enfrenta sempre. Por que você não deixou o like até agora? Que é isso, hein? Isso aqui é conteúdo de Naruto, galera. Canônico, ok? Era o que a gente mais queria ver. Os nossos personagens crescidos, sendo badass como deviam ser. É realmente continuação de Naruto. Então larga teu like aí e já comenta. Tá curtindo essa saga? É esses personagens de casca grossa que você gostaria de ver sempre? Pra você, Boruto, tem que ter sido um sonho? Comenta aqui embaixo. Não custa, né? Obrigado, vamos lá. Bom, a gente tem que começar falando sobre a dona do capítulo, né? Não tinha outro jeito de começar. E é claro que eu tô falando da Sakura. Sakura, Uchiha. Exatamente, Uchiha. A Sakura casou com o Sasuke e hoje em dia ela carrega o nome do clã. Isso não é novidade, você já sabia disso. Mas o que é novidade é que ela tá badass pra caramba, tipo, muito casca grossa. Eu sei que é difícil pra muita gente enxergar a Sakura como uma personagem boa ou uma personagem poderosa. Tem gente que não consegue ver isso, né? Mas isso vem muito de um preconceito que as pessoas têm com ela desde o clássico. Pô, na boa, galera, vamos superar isso, né? Internet 2.0. É algo, galera, que desde Shippuden a Sakura já não é mais aquela personagem inútil. Todo mundo acha que ela é. Não é, pô. Pô, tá na hora de parar com esse bullying, né? Chega, bullying é muito feio, hein? E esse capítulo veio pra provar que a Sakura, aquela Sakura frágil, dependente, inútil, ficou realmente num passado muito distante. Não dá mais pra manter isso na cabeça, não dá. A Sakura tá fantástica demais nesse capítulo. Ela tá com uma energia de uma ninja experiente, tá completamente segura de si nessa missão, sabe? Ela engana super bem os detentos lá, se fingindo de enfermeira do lugar, manipula eles com o charme dela, isso tá bacana demais. Isso é interessante pra caramba. Sakura tá mulherão da poxa, não tá, galera? Fala a verdade. Antes a gente olhava pra Sakura e falava assim, ok, é só uma criança, amigo do Naruto e tal. Aí quando chegavam os personagens como, por exemplo, Tsunade, a Mei, a gente já sentia aquela vibe de personagem feminina bonita e poderosa. Mas agora a Sakura tá transmitindo essa mesma vibe. E galera, ela tá gata, vamos falar a verdade, tá bonita pra caramba. Não é tão que os prisioneiros ali se machucam de propósito só pra enfermeira passar um mertiolatezinho neles, né? Esperto eles, né? Quando ela tirou o jaleco, né? Inclusive mostrando o brasão do Uchiha nas costas da camisa dela, o Penzilla já ficou todo desconcertado. Para além da beleza, né, dessa pose toda de mulherão que ela tá agora, a vibe que eu tô falando pra vocês que ela tá inteligente pra caramba. Ok, isso também não é lá uma novidade. Na real, acho que entre Naruto, Sasuke e Sakura sempre foi dita como a mais inteligente. Pô, a mina é cabeça, CDF. Mas nesse capítulo ficou muito evidente que o treinamento que ela teve com a Tsunade não deixou ela só, tipo, um monstro de força, não. Mas também melhorou muito a memória e a capacidade analítica dela, de analisar situações ao redor, sabe? Ela conseguiu decorar as cartas que ela tinha que puxar no jogo contra o Penzilla só de olhar para o estado do verso das cartas por alguns segundos, isso é impressionante. E eram mais 60 cartas. Porra, galera, isso é quase um superpoder. Ela bateu o olho e, porra, galera, simplesmente solou o Penzilla em 5 partidas seguidas. Tu já perdeu 5 partidas seguidas? Porra, não dá, né? A gente tá piti. Daí a gente já vê, Sakura com certeza superou a Tsunade. Lembra que a Tsunade era conhecida como a lendária perdedora, porque ela simplesmente zebrava todo o jogo lá e sempre perdia as apostas? Pois é, a Sakura nesse ponto mostrou que ela não puxou da mestra dela. Depois ela ainda conseguiu descobrir os padrões por trás daquele livro em menos de 2 dias. Pô, tá legal demais ver a Sakura badass assim. Ainda mais ver esse tom meio Prison Break que o mangá tá tendo, né? Vocês curtiram essa série de Prison Break? Tem tudo a ver. Né? Exceto que eles não estão tentando fugir da prisão, mas lembra muito Prison Break. E outra coisa que merece destaque é a sinergia entre o Sasuke e a Sakura. Pô, tá um negócio bacana, uma química maneira. Vamos esquecer por um momento que eles são um casal e tudo mais, né? A gente tem que lembrar que eles são companheiros de time, não é só casal. Então, desde ali, dessa coisa de ser time, eles já tem uma conexão, um entendimento bacana. Mas aqui a gente vê essa conexão muito bem, né? Tipo, tá bem evidente pra gente. Com os dois precisando de poucas palavras pra se entender. Isso é química. Né? Um já entendendo o próximo passo do outro. Como naquela hora lá que o Sasuke disse que falaria com o Penzilla pra entender onde estava o livro que eles precisavam. E a Sakura chegou depois pra conseguir a chave do lugar onde estava a chave, apostando com o Penzilla. Então tem muita coisa maneira aí entre eles, né?
Agora, pensando neles como casal, porra, galera, isso tá maneiro demais. Finalmente os fãs do casal do Sasuke e da Sakura estão recebendo conteúdo. Se você era fã desse casal, shippava, pô, tá aí seu conteúdo. Porque assim, o Kishimoto jogava uns agradinhos pros shippers, né? A cada 300 capítulos tinha alguma coisinha pra vocês. Lembrando que o mangá teve 700 capítulos, então imagina isso aí, faz a conta. Na real, com todo o casal era assim, percebe isso? O Kishimoto realmente era ruim, era horroroso desenvolvendo o casal. A gente que shippa Naruto e Hinata ainda teve sorte, porque rolou um filme inteiro só pros dois. Filme bom pra caramba. Mas os momentos no mangá eram poucos também. Mas enfim, né? Esse mangá realmente tá sendo um pratão completo aí pra quem curte Sasuke e Sakura juntos. E esse capítulo principalmente, tá bem bacana, bem romântico, ok? A confiança que um tem no outro, pô, é muito maneira, né? Muito bonita. Como naquela hora que a Sakura falou que conseguiria decifrar o livro em 2 dias e o Sasuke falou sorrindo, eu sempre posso contar com você. Pô, é bonitinho. Dá o braço a torcer, vai. Só de ver os dois conversando sobre o jogo da Sakura e do Penzela já é legal. Porque ver o Sasuke conversando com a Sakura, sabe? Aquela conversa mesmo, na moral, sabe? Sem ser necessariamente sobre trabalho, sem tentar matar ela, pô, já é uma coisa nova. A gente não tá acostumado com isso. E é claro que eu não poderia deixar de falar do momento. O momento quando o Sasuke pensa na possibilidade de mais detentos darem em cima da Sakura. Pô, ele claramente fica com ciúmes. Você consegue imaginar Sasuke com ciúmes? Mas como diz a música, né? Tá com ciúmes? Pega na mão e assume. E foi isso que o Sasuke fez. Ele pegou a mão da Sakura e criou uma aliança pra ela. Lembra que, né, ao longo desses 3 capítulos a gente viu essa construção em torno da importância da aliança e tudo mais? Falei pra vocês, né? Pois é, isso tudo culminou no Sasuke adotando esse costume pra demonstrar o carinho dele pela Sakura, e isso é muito bonitinho. Principalmente pensando que isso partiu do Sasuke, o cara que tá pé da vida 100% do tempo. O tempo todo o cara tá pé da vida. Pô, os brutos também amam, galera. E também foi muito bonitinho, de novo, ver a Sakura toda bobinha lá olhando pra aliança dela. Isso tudo tá bacana. Mostra que apesar de agora ela ter essa pose de mulherão da poxa, né? Ela ainda tem a essência da Sakura que a gente conhece, que é apaixonada pelo maridão. Ó, isso é que é um casal que a gente shippa, né? Fofinho. E é interessante o jeito que o Sasuke fez essa aliança, porque ele criou ali, na mão dela na hora. Na novel, esse momento fica um pouquinho mais detalhado, mas basicamente ele usou o estilo terra e manipulou os minérios do ambiente para criar a aliança para ela. Foi algo parecido com o que ele fez para criar aquelas joias no segundo capítulo. Eu curto muito quando as novels exploram essas propriedades de manipulação dos elementos, e eu curto também que estejam fazendo justamente isso, trazendo isso tão bem pro mangá. O que o Sasuke faz aqui é quase que uma aliança e mostra um potencial absurdo de manipulação dos elementos. Não é só uma coisinha pequenininha que ele fez no dedinho, não. Você tem que pensar fora da caixa. Ele fez muita coisa. É muita demonstração de poder, sabe? Mostra que ele pode fazer muita coisa, muitas outras coisas, manipulando as naturezas básicas, né? Os elementos básicos da natureza. O Kakashi, na novel dele, por exemplo, já manipulou o estilo terra para criar vidro. O Sasuke, no capítulo 2 desse mangá, já usou água e depois usou o estilo vento para resfriar as moléculas de água e transformar ela numa kunai de gelo. Porra, isso é muito casca grossa. Isso é diferente de ter a Kekkei Genkai de gelo, porque ele chega nesse resultado quase que por causa de uma gambiarra. O usuário do estilo gelo, a Kekkei Genkai, consegue criar gelo sem passar por esse processo que o Sasuke fez. Se vocês quiserem que eu explique mais sobre isso em outro vídeo, beleza, só comentar aqui embaixo. Outras coisas que valem comentar também, o livro que o Penzela mostrou no começo do capítulo falava sobre os dragões que foram extintos há muitos anos atrás. Só que no livro trazia a ilustração de um brachiosauro. Isso confirma que dinossauros existiram no planeta onde rola a história de Naruto. Só que parece que não é algo de conhecimento popular, né? Todo mundo não fala sobre isso, é uma coisa muito restrita. E os estudos sobre isso também parecem ser recentes. A gente percebe que está saindo agora, porque no livro ele descreve dinossauros como dragões. E no livro falou também que os fósseis desses dinossauros foram encontrados próximos daquele observatório, o que pode significar que a presença de dinossauro não fosse lá algo presente no mundo inteiro, só algo concentrado ali em Redaco. Mas isso não explica como é que tem fósseis de animais gigantes em outros lugares do mundo, como por exemplo os esconderijos do Obito no cemitério das montanhas. A gente também viu a Sakura usando uma técnica de rastreamento. Muito interessante isso, galera. Vocês perceberam isso? Eu não tenho certeza, mas parece que ela usou o Raiton ali. Porque ela colocou a mão na parede e meio que começou a sentir a extensão do lugar, né? Já que a eletricidade tem uma tendência natural de interagir com o solo. Então ela começou a entender a ambientação. Mas é mais uma habilidade adicionada ao arsenal da Sakura aí. A gente está se aproximando de descobrir a cura para o Naruto. Sasuke e Sakura só tem que descobrir agora o segredo por trás das constelações no livro que eles encontraram. Esse livro que inclusive parece ter sido escrito pelo Rikudo Sennin. Mas enfim, comenta aqui embaixo o que vocês estão achando desse mangá do Sasuke.
Preciso muito desse feedback, hein, galera? Porra, valeu, tamo junto. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque só você pra manter sempre a chama de Naruto acesa. Impressionante como você que tá aí faz com que esse assunto nunca morra. É surreal isso, eu gosto demais disso tudo. Obrigado de coração pela tua inscrição, pelo sininho. Espero você no próximo vídeo. Valeu, fui!